Será que tá ouvindo a gente? Oi, tô sim. Oi, Eliane, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa primeira live. Que saudade de você! Saudade, Grazi. Oi, Alê, prazer. Prazer, tudo bem? Tudo jóia. Oi, Nara. Oi, Glaucia. Conseguiu entrar, que bom. Aline. Aline, onde você viu a Aline? Aqui, seu. Aline. Oi, Aline, tudo bem? A gente só escuta vocês, não escuta o restante do pessoal, né? Eu não sei se eu normalmente escuto assim, Ari. Mas é que as pessoas têm que ativar o som. Ah, tá. Entendi. Oi, Glaucia, tudo bem? Capa pequena aí. Oi, Osana. Tudo bem? Eba, a gente já estava achando que ia ficar sozinha aqui hoje. Na próxima a gente vai fazer uma votação. É que como essa era uma live mais de informação e não teria problema, né, de ficar gravada, as pessoas assistirem depois, por isso que a gente acabou estipulando horário. Mas na próxima a gente faz uma votação, que a gente recebeu um monte de mensagem que não, que é um horário às vezes complicado, né? Então vamos lá, a gente vai começar porque a gente só vai pedir para baixar um pouquinho o volume de vocês ou deixar no mudo, o microfone no mudo. A não ser na hora que vocês forem falar, porque senão dá microfone para as outras pessoas que estão ouvindo. Já se acharam aí? Isso, Glaucia, obrigada. E então, assim, a gente vai. Hoje essa live é mais para a gente se apresentar. Algumas pessoas já conhecem a gente, outras não. Então, para mostrar a nossa carinha, porque eu acho que é importante isso de ver com quem vocês estão falando. E a gente gostaria de saber também quem são vocês e olhar no rostinho de vocês. Então, essa primeira live a gente vai se apresentar, contar um pouquinho da nossa história. E também vai falar a parte de como vai funcionar o grupo e dar algumas dicas para vocês aproveitarem melhor o curso, tá bom? Quer começar falando? Eu começo. Pode começar. Então tá. Então, algumas pessoas acho que já sabem um pouco da minha história, né? Mas eu vou contar, hoje o enfoque do que eu vou contar é como foi o meu processo de brincar com o Rafa, da onde surgiu minha dificuldade, porque eu acho que todo mundo tem dificuldade para brincar com os filhos. Não é uma coisa que, apesar da gente falar, né, o brincar é inato, ou seja, a gente nasce com isso, só que não é uma coisa fácil quando a gente tem filhos, quando a gente já é adulto, para começar a brincar com os filhos. Mais uma vez eu vou pedir para deixar o celular no mudo, acho que Nara, se você puder deixar, e Luciana, tudo bom? E obrigada, Osana também. Isso que aí, quando vocês forem falar, que fica mais fácil para não dar microfonia. Então, assim, eu sou a Graziella, eu sou fisioterapeuta de formação, continuo ainda atendendo como fisioterapeuta. Tenho o Rafa, que tem 7 anos, e a minha dificuldade do brincar, na verdade, ela apareceu, eu nem sabia que eu tinha dificuldade brincando, né? Quando o Rafa tinha... Na verdade, antes, eu sempre trabalhei demais e sempre fui focada no trabalho. Então, a minha vida era em função da produtividade. Eu engravidei no tempo que eu queria, terminei o mestrado. Um mês depois que eu terminei o mestrado, eu engravidei, que era como eu queria, tive uma gestação legal, o Rafa nasceu num tempo bom, e aí ele nasceu e eu ficava em função dele. Mas o em função dele que eu ficava era assim, eu supria todas as necessidades dele. Ele precisava mamar, eu dava de mamar, eu lavava roupa, eu alimentava, tinha as questões dele com a amamentação, mas dentro do que eu conseguia fazer, eu dava tudo o que eu achava que ele precisava, que era isso, suprir todas as necessidades. E voltei a trabalhar e eu focava assim,
em, mais uma vez, suprir as necessidades básicas. Eu ia trabalhar, voltava para casa e dava essas coisas que eu achava que ele precisava. E achava que estava tudo bem. Quando ele tinha 4 anos, ele tinha acabado de fazer 4 anos, eu me divorciei. E então aí que eu precisei continuar trabalhando mesmo e focar nisso, porque agora eu estava sozinha e eu tinha que suprir essa questão financeira dentro de casa. Então eu precisava trabalhar mais para conseguir bancar a casa e ele foi, para mim, ele estava tudo bem. Ele era uma criança que para mim falava tranquilamente sobre o que tinha acontecido, continuava brincando e tudo mais. Só que teve um dia que ele estava fazendo uma lição e ele teve um acesso de raiva. Eu estava sentada no sofá e ele teve um acesso de raiva que eu nunca tinha visto. Ele rasgou a lição, ele veio, me bateu, me chutou, gritou, ficava vermelho, assim, subia em cima de mim, me batia. E eu fiquei atônita, eu não sabia o que fazer. Eu não gritei, eu não fiz nada, porque eu nunca tinha visto uma reação daquela com ele. Eu nunca vi ele fazer aquilo. Para mim, isso era novo. Aí eu fiquei muito assustada. Ele conseguiu se acalmar e no dia seguinte eu já liguei para a pediatra dele e falei: olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Eu preciso do telefone de uma psicóloga para ele, porque eu não sei lidar com o que aconteceu ontem. Se isso aconteceu uma vez, alguma coisa dentro dele não tá legal, porque eu não sei resolver. Aí ela me deu o telefone, eu fui na psicóloga e foram assim 3 meses de avaliação, porque como ele é criança, o processo de avaliação é longo. Então, por 3 meses eu levei, fiz a avaliação. E aí, quando terminou o processo, eu cheguei e aí ela começa, né? Ah, o seu filho é lindo, é inteligente, ele é muito perceptivo, ele tá muito atento às coisas, mas o seu filho não tá nada bem. E para mim, aquele foi um momento assim que o meu chão abriu, assim. Eu lembro de onde eu estava na sala e parecia que o mundo parou. Por quê? Primeiro, o desespero de uma mãe de você ver que o seu filho não está bem, de você realmente atestar que o seu filho não está bem. E segundo, ali ele já estava com quase 6 anos. Como eu não percebi que desde os 4 até os 6 ele não estava bem? Como passaram-se 2 anos e eu não vi isso nele? Aí ela falou: olha, não, mas a gente vai fazer um processo, só que para ele ficar bem, você precisa brincar com ele. Aí pronto, né? Aí eu falei assim: agora que ferrou. Eu falei: como assim brincar com ele? Ela falou: não, você precisa sentar e brincar com ele. E aí que eu fui perceber que eu nunca tinha brincado com ele. Brincava assim, ok, dá um brinquedinho, coloca um jogo, aponta ali, mas brincar realmente com ele, de interagir, eu nunca tinha feito. E eu não sabia fazer isso. Eu não tinha lembrança de como fazer isso. E nessa época, eu e a Lê, a gente já estava conversando, a gente já estava no processo de montar o Tempo Mágico, e eu falei para ela, falei, viu? Como que brinca? Eu não sei brincar. E aí foi um processo de pesquisar, de estudar sobre o brincar para saber o que eu tinha que fazer e começar a colocar isso no dia a dia. E foi um processo assim que não demorou muito, na verdade. Depois, eu acho que de uns 3 meses, a psicóloga já falou: olha, continua fazendo o que você está fazendo, porque está dando resultado. Ele já é outra criança. E hoje eu vejo, outro dia, semana passada a gente colocou um post, eu li um texto que eu escrevi em abril ou março do ano passado, ou seja, faz 1 ano. E a mudança que ele teve de 1 ano para cá, ele já vinha no processo de mudança, mas de 1 ano para cá, quando eu comecei a ser mais presente nessa questão do brincar, ele já é completamente diferente. O quanto ele conversa comigo, o quanto ele se abre. Então, enquanto ele é alegre. Mudou, né? Então, assim, o processo de transformação que a gente quer passar para vocês foi uma parte do meu processo de transformação. Então, além das meninas que vocês viram o depoimento
né, que a gente colocou nas redes sociais, esse processo aconteceu comigo. Eu vejo a relação do meu filho hoje completamente diferente do que era antes. Eu vejo ele uma criança completamente diferente do que ele era antes. Bom, olá, meu nome é Alessandra Alê, né? A gente já tem conversado aí por mensagem. A minha dificuldade, o meu desafio do brincar, ele veio de uma forma diferente, né? Na verdade, que eu acho que muitas mães também se identificam com essa dificuldade, né? Então é por isso, na verdade, por isso que a gente resolveu contar para vocês quem somos nós e o que está por trás desse grupo que a gente resolveu criar, né? Porque tem estudo por trás disso, mas tem também muita experiência pessoal. E a minha dificuldade, na verdade, foi mais relacionada quando eu quis voltar a trabalhar. Né? Eu sou fisioterapeuta também, eu dava aula de neuropediatria, adorava dar aula, mas quando o Pedro nasceu, foi uma decisão minha em conjunto com meu marido de eu parar de trabalhar e ficar com ele, porque o processo pelo qual a gente passou para engravidar foi um processo muito complicado, né? Era uma coisa que eu sempre quis, né, desde criança, e inclusive eu achava que era um sonho muito banal para se ter, que todo mundo engravidava, tinha filho, uma coisa que todo mundo fazia na minha cabeça. Então eu achava que por algum motivo isso não ia acontecer. Quando chegou a hora da gente querer engravidar e realmente ter um problema, né, faz exame, não dá certo, e eu realmente fui para o tratamento, fui para a primeira fertilização, o médico falou assim, você é nova, vai dar tudo certo, super tranquilo. Não deu certo, né? Eu não respondo bem ao tratamento, mesmo com um monte de hormônio. Todo esse processo para engravidar não sei se alguém passou já por isso, quando você tem essa consciência de todo esse processo, do que você tem que tomar de remédio, se toma água, se não toma água, se não sei o que, isso gera muita ansiedade, muita expectativa, né? Então, quando o Pedro nasceu, eu queria viver muito isso, muito de perto, né? E é uma coisa que, na verdade, meu marido também fez muito e ainda faz. Porque a gente não sabia se aquilo ia acontecer novamente, como de fato não aconteceu, né? Depois do Pedro eu cheguei a fazer tratamento algumas vezes e não deu certo. Então, assim, a gente queria viver aquilo da forma mais intensa possível. Então, eu mergulhei naquele mundo. Eu dava aula antes. Quando você dá aula, você, além do tempo que você passa fora de casa, você leva muita coisa para casa, você para preparar a aula. E eu não queria ter que desviar minha atenção daquilo, né? Então, ver o Pedro no começo, interagir com ele, brincar com ele, tinha até um olhar mesmo de acadêmico, né? Porque eu dava aula de neurodesenvolvimento motor, então de repente eu estava vendo acontecer aquilo na minha frente. Então eu estudava, enfim. E eu fiquei mergulhada nesse mundo. Até mais ou menos 1 ano e meio do Pedro, que aí eu sabia que isso ia acontecer. Nesse momento eu ia querer voltar, né? Sair daquela bolha, vamos dizer assim, onde eu estava toda a minha atenção, todo o foco, para querer fazer outros projetos, né? E aí que começaram os desafios, porque desde a culpa do tipo, eu estou deixando meu filho porque eu quero uma coisa para mim, né? Até a da questão da logística, que né, eu não tenho empregada, não tenho babá, minha mãe me ajuda pouco pelas questões dela, a minha sogra mora fora e eu não queria que ela morasse na minha casa para me ajudar. Então, e eu queria também um trabalho que me permitisse ainda ficar próxima do Pedro. Então, quando você trabalha em casa, né, tem muitas mães que responderam isso no questionário, eu trabalho dentro de casa. É muito difícil você dividir os papéis que você tem. Então, a hora que eu estou produzindo para o Tempo Mágico, ou a hora que eu tenho que cozinhar, ou agora é a hora do meu filho. Então, e para ele, que estava acostumado com toda essa atenção, né? Ele, com 2 anos, ele foi para a escolinha, mas mesmo assim ficou muito doente, né? A criança começa para a escola, começa a pegar todos os bichos do universo. Então, isso até hoje eu percebo que se eu não tenho uma rotina muito, muito, muito estruturada, eu tenho essa dificuldade, e inclusive de mostrar para ele, né, para o Pedro, que agora está com 4 anos e meio, de que tem um momento para ele
e que eu preciso do meu momento também. Isso é uma necessidade, inclusive, crescente minha, porque a gente, quando... as mães se doam muito, né? Quando você tá com o filho, e muitas vezes a gente esquece de cuidar da gente. Então, ter essa percepção e conseguir fazer tudo isso estando em casa, né? Me dividir nesses papéis, ter a consciência de que, inclusive, se eu não estiver bem, até realizando meu trabalho, que agora é uma coisa que eu quero fazer, não adianta eu ficar à disposição para o meu filho para brincar, porque eu não vou brincar com a mesma qualidade com ele, né? Então não adianta eu passar o dia inteiro com o Pedro se eu estou com 15 mil coisas na cabeça que eu gostaria de estar realizando. Então precisa ter, é importante então essa questão da conexão, né? A Gra mostrou isso muito claro com o Rafa, como faz diferença na vida de uma criança, mas por outro lado, você também tem que ter os outros momentos que você não está com ele, eles precisam também existir na sua vida para que você esteja bem para poder brincar com ele inteira quando você tiver, né? Então, juntando, né? E nós duas temos, nesse ponto profissional, a gente tem 2 perfis diferentes. A Gra ainda sai de casa para trabalhar, ela tem uma rotina de quem trabalha fora de casa, e eu tenho a rotina de quem trabalha dentro de casa. Então, a gente conversando muito, a gente sempre trocou muito, né? Na verdade, a gente se conhece desde o colegial, né? Então, a gente era amiga desde lá de trás, passou um tempo separada, e quando voltou, foi muito... Essa questão da maternidade acabou aproximando a gente demais. A gente, né, se falava de vez em quando, uma vez por ano, aniversário, feliz aniversário, mas a gente sentou para conversar e começou a discutir essa questão da maternidade, e a gente viu como isso, mesmo com perfis diferentes, de trabalha fora, trabalha dentro, como muitas vezes as questões são parecidas, as dúvidas, as queixas, ou como uma podia ajudar a outra. Porque até hoje, né, em tudo a gente troca, tentei fazer isso. A gente também está em constante aprendizado. A gente aprende com vocês, né, no grupo, a gente aprende com cada mãe que fala com a gente, e a gente continua nessa busca de estratégias, muitas vezes de driblar o cansaço. Então a gente vai discutir essas coisas com vocês, coisas que a gente pesquisou, coisas que a gente faz, né, e que deram certo, e a gente continua nessa constante busca de aproveitar da melhor forma o momento com os nossos filhos. Até porque as fases, elas variam, né? Então, a forma que você vai fazer isso com o seu filho quando ele é bebê é diferente de 1 ano, diferente de 2, diferente de 3, né? Porque a criança, a demanda da criança, ela é diferente também. Eu acho que, assim, a gente tem muito isso de buscar um equilíbrio, né? A gente se completa nessa busca muito grande e nessas transformações. O que ela falou é importantíssimo, né? As crianças vão sempre se modificando. O que a gente vai dar aqui são estratégias que elas que elas não são para um momento específico. Aqui a gente tem mãe de bebê de 6 meses até mãe de crianças de 8 anos. E essas estratégias, o Pedro agora está com 4, o Rafa está com 7, e a gente já usa elas e já busca esse processo há muito tempo. Então, assim, o que a gente vai passar para vocês é um processo de equilíbrio de o dentro de casa, o fora de casa, o nós como mãe e as crianças, para trazer essa conexão mesmo, essa relação que vai fazer a diferença. É por isso que a gente fala, né? Por isso que no áudio de hoje eu falei, né, para vocês, não é uma fórmula mágica, né? E vão ter dias que vão dar certo, e a gente fala muito de rotina, a gente vai falar como estruturar uma rotina, mas a gente também vai dar estratégias para quando não tem rotina, para quando a casa caiu, criança ficou doente, tipo, o carro quebrou. Então, porque a vida de mãe é assim, né? É muito mais caótica e muitas vezes... Então, a gente sabe que as coisas não acontecem sempre de acordo com o programado, mas que sim, se a gente pode programar algumas coisas, isso facilita muito, né? Então é um processo individual de cada um de vocês também nessa busca. E por isso que a questão é do grupo, é um grupo e não uma lista de transmissão, por exemplo, que a gente joga o conteúdo para vocês. Por quê?
Pode ser assim, nossa, alegra, eu tentei aplicar isso, deu certo, não deu certo, aí outra vai, entendeu? É uma soma, né? Porque é um processo de descoberta, né? Assim como a gente se descobre, né? Hoje de manhã a gente estava em reunião e eu trouxe uma questão para ela, falei, olha, tô com dificuldade disso, e é essa troca que faz a gente evoluir. E aí, por isso que ela falou, a importância do grupo é isso. Pode ser que a gente, no momento, não consiga dar resposta, mas uma de vocês ajudando outras já dá uma luz e isso já faz uma transformação, já fala, não, por esse caminho eu posso tentar. Até porque, né, uma coisa que me deixava muito angustiada quando eu e o Pedro era pequeno, quem já teve, né, todo mundo já teve filho pequeno, ou quem ainda está com filho pequeno, talvez sinta isso. Parece que quando você acostuma com a rotina que a criança tá daquele jeito, ela agora tá dormindo tantas horas, ela agora faz a soneca, agora não sei o quê, parece que muda tudo. Aí você fala assim, agora que eu acostumei, mudou tudo. Isso não para nunca, na verdade, né? Com o bebê isso é muito mais próximo, porque de um mês para outro, a cada 2 meses, essa diferença para eles é muito grande. Mas mesmo para a gente também tem que ter consciência de que o brincar também é dinâmico para a criança, os interesses vão se modificar, a forma de interagir com a gente é diferente no decorrer. Então, é um processo constante. Né? E então por isso que a gente fala que a gente dá essas ferramentas para vocês conseguirem aplicar isso em diversas etapas da criança. E então entrando um pouquinho como vai mais propriamente funcionar o curso, né? Então vocês já viram, a gente vai. Alguma de vocês tem alguma dúvida? Né? Os microfones estão no mudo, mas é só ativar aí se vocês tiverem alguma dúvida. Não? Uhum. A gente como é que vai funcionar? Então hoje foi um dia meio atípico, né? Porque a gente queria dividiu as informações, né? Para não ficar aquele bolo de informação tudo junto. Então de manhã foram os nossos combinados. Depois à tarde perto da hora do almoço eu enviei o primeiro áudio e agora depois da live a gente vai enviar um questionário que seria bacana se vocês preenchessem até o final da semana pra gente, que é mais especificamente sobre a rotina do brincar de vocês, tá bom? E o legal de preencher esse formulário, porque ele já tem questões que vão te ajudar no processo do curso. Porque você tem que pensar sobre a sua rotina com seu filho ou com seus filhos do brincar, e você vai usar essas informações no decorrer do curso. Então é bem interessante você responder. E então todo dia de manhã, 7 da manhã, inclusive de sábado e domingo, a gente vai enviar o áudio 7 da manhã para vocês terem o tempo que vocês quiserem para ouvir. Vai ter sempre o áudio de conteúdo, vamos dizer assim, o áudio mais teórico e depois a tarefa, tá bom? Uma coisa que é importante vocês terem consciência, né? E que por isso que a gente quis também fazer essa live hoje não existe estar atrasado no curso, né? A gente sabe que rotina de mãe é maluca, tem dias que não dá nem tempo de ir no banheiro, tem dias que... então, a gente, inclusive, por sugestão de algumas mães do grupo anterior, a gente, inclusive, aumentou o número de dias desse curso. Antes eram 14, agora são 21. Por que a gente fez isso? Para justamente dar um respiro a mais para vocês conseguirem fazer as tarefas que precisam ser feitas, né? Precisam por quê? Seria o ideal que vocês fizessem, por quê? Porque é quando a gente coloca a mão na massa que a gente consegue a transformação, né? Às vezes só ouvir, só incorporar, sem colocar isso em prática, talvez a transformação não seja tão efetiva no que vocês estão querendo, tá? Mas, por outro lado, tem um desafio. São 21 dias que nós vamos ficar juntas, né? Então, muitas vezes, a gente discutiu muito a respeito de aumentar esse número de dias, né? Porque, será que as pessoas vão, às vezes, desmotivar ou não? Então, a ideia é assim, nós vamos todo mundo junto nesses 21 dias e trocando essas experiências. Mas as pessoas estão comentando áudio 5 e eu estou no primeiro. Não importa. Comenta o primeiro. Comenta o primeiro, coloca lá suas coisas, não se sinta
Não se sinta... Não se sinta para trás. Eu acho que assim, a gente não quer que o curso seja uma sobrecarga, por isso as pausas. E como a gente, da mesma forma que a gente sempre fala para respeitar o tempo das crianças, respeitem o tempo de vocês também, mas continuem buscando, né? Isso não, eu respeitar o tempo não é fazer depois. Olha, hoje eu tenho, a gente vai falar bastante de planejamento e você montar. Hoje eu tenho 10 minutos no começo da manhã, então eu vou usar esses 10 minutos para fazer o curso, ou amanhã não tenho tempo, mas depois de amanhã eu tenho 20 no final do dia. Teve no curso passado, né, a gente teve uma mãe que se queixou, eu parei o curso no meio porque eu estava atrasada, eu já perdi o momento dos áudios. Não se preocupe com isso, porque o que a gente quer no final é que vocês cheguem aonde vocês querem chegar. Hoje vocês escutaram o áudio da Lê, que eu também, né, a gente já tinha discutido antes, eu ouvia e mexeu comigo. Eu falei para ela, eu falei assim, eu vou fazer o curso junto, né? Porque é isso, você quer ser uma pessoa, uma mãe melhor. Ela não vai ser a mãe ideal, mas eu tô sempre buscando. Tô sempre buscando o que eu posso ser de melhor. E a gente está aqui para ajudar vocês nesse processo. Então, conversem com a gente. Olha, tá difícil, ou não sei o que, eu tive dúvida. Então, aproveitem. Na verdade, o grande diferencial desse curso é justamente vocês terem acesso a gente, né? Então, aproveitem isso, né? A gente já colocou nos combinados que não é sempre... A gente não vai estar online 24 horas por dia, né? Até porque tem um momento com o filho, tem um momento de cozinhar, tem um momento do trabalho, mas a gente estará atenta e podem ter certeza que a gente vai dar o acolhimento que vocês querem nas questões de vocês. Talvez não seja imediato, mas vai acontecer, tá? E muitas vezes, inclusive, essa resposta talvez venha até por áudio, né? Outra vez a gente fazia tudo por texto, às vezes é difícil a gente conseguir comunicar tudo que a gente quer por texto. Então, em alguns vão ser por áudio, em outros vão ser por texto, mas fiquem tranquilas. Então, utilizem esse recurso que é conversar com a gente, tá bom? Com relação ao áudio que a Lê falou, normalmente a gente vai mandar um áudio e vai uma mensagem de texto sobre o que é aquele áudio e se é respondendo uma dúvida específica, a gente vai marcar aquela pessoa, tá? Então, isso é legal para vocês saberem isso. Você vai cair. Que mais? Bom, a gente tem umas dicas também em relação ao WhatsApp, tá bom? Se vocês, porque às vezes, nossa, tem muita gente, as mensagens, como é que eu vou achar as mensagens? A Gra vai explicar para vocês, a Gra é a parte tecnológica do Tempo Mágico, entendeu? Então, se vocês quiserem saber alguma coisa tecnológica, é a Gra. Eu não sou nada boa para essas coisas. Não, já sabe bastante coisa. Eu já aprendi muito com ela de tecnologia, né? Mas ela vai explicar, dar umas dicas para vocês acharem os áudios, porque a gente coloca título sempre, inclusive põe resumo de cada áudio conteúdo. Então, vocês vão, inclusive, saber do que é aquele áudio, tá bom? Uhum. Os tópicos mais importantes a gente sempre destaca. Então, eu vou mostrar e depois, amanhã, vocês já vão ver como que é a estrutura básica de cada dia. Então, vai vir o título e o dia do curso, vai vir um áudio sobre isso, o resumo por escrito e depois o título da tarefa do dia, né? Então, vai estar escrito tarefa dia tal. Então, o que vocês podem fazer? Eu vou mandar por print depois dentro do grupo. Se vocês selecionarem aquela mensagem, você tem que colocar uma estrelinha nela, que depois você fica dentro das mensagens marcadas. Eu sei que tem gente que tem iPhone, tem gente que tem Android, mas é importante você selecionar e marcar, por exemplo, o exercício do dia ou o áudio do dia, porque depois vem um monte de mensagem de pessoas comentando. Você quer tentar mostrar aqui, Ale? Acho que é mais difícil. É só você, para selecionar, você clica em cima da mensagem. Vamos ver se dá para vocês verem. Acho que não vai dar. Você clica em cima a Gra vai mandar a mensagem, mas assim, você clica em cima. Peraí. Se você clicar em cima, esse é o nosso grupo, tá? Eu cliquei aqui, selecionei, e aí ele tem como marcar a estrelinha. É que aqui o meu WhatsApp é o business, né? Mas tá vendo onde tem essa setinha? Ele vai aparecer uma estrelinha.
E aí você seleciona e ela fica marcada. Tá vendo? Ele vai ficar marcado. Para vocês não se perderem. Depois nas a gente mensagens. manda no outro o print certinho. Outra coisa, eu vou mostrar depois lá também como que faz para fazer busca. Porque aí você pode colocar tarefa. Você coloca lá tarefa. Daqui a pouco já tá dando nosso tempo aqui. Você coloca busca a sua... Vai acabar. Não, aí depois. Ele busca uma tarefa, você busca as tarefas, então dá para você colocar dia 1, dia 2 e você vai fazer essa busca. Porque qual é o problema? Não. Qual é a questão do grupo, né? Vão subindo as tarefas e elas vão ficando lá longe. Então depois eu também vou mostrar para vocês como que faz por print, como que faz essa busca. Então, para não dar aquela fadiga, falar assim, agora já me perdi, todo mundo comentou, né? Então, isso facilita vocês acharem, né? Às vezes a gente tem o tempo contadinho no relógio, então, para ficar mais fácil para vocês acharem. O que mais? Porque da parte do WhatsApp é mais isso, de vocês ouvirem e se quiser gravar áudio também pode. Aí é aquela mesma história, é mais fácil a gente responder no final do dia ou no começo da manhã, que é quando a gente tem os tempos mais reservados para isso, tá? Alguém daqui tem alguma dúvida disso? Como a gente falou, era uma live mais de parte de funcionamento aí do nosso grupo, né? Não é a última live a gente vai falar mais de fazer um encerramento de conteúdo. Essa era mesmo para dar esse panorama geral, esse incentivo, galera, vamos lá, 21 dias todas juntas. Acho que vai ser bem bacana. Vocês viram também os depoimentos do grupo passado, das transformações super bacanas que aconteceram. E é isso que a gente quer que aconteça com vocês também, dentro das dificuldades de cada uma, né? Cada um tem os seus desafios próprios e é isso que a gente quer ajudar vocês nesse processo. Oi. Oi. Eu queria saber se eu tiver alguma questão, eu pergunto no grupo ou no privado? Essa parte eu não entendi. No grupo. Sempre no grupo. Tudo, até porque, por que a gente fala isso? Às vezes uma questão sua pode ser questão de outras pessoas que às vezes ela fala assim, nem vou perguntar, né? Então, assim, o grupo tem isso. Muitas das questões, elas vão ser em comum, né? As dúvidas, as dificuldades são muito comuns. Então, sempre no grupo. E não tenham medo de responder as perguntas das outras, que a gente está aqui para sugestões, né? Então, alguém mandou, eu tô com uma dificuldade nisso, como será que eu posso fazer? Pode responder. Nós estamos aqui pela nossa experiência maior, nosso estudo, mas a gente não é dona de toda a verdade. Vocês, às vezes, podem surgir com opções que vão dar mais certo para aquela pessoa do que a nossa. E isso é normal acontecer. São sugestões, né? São experiências de vida. É por isso que é tão rico ter um grupo, né? Então, sempre tudo é feito pelo grupo. O acesso pra gente é sempre no grupo. Legal? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Vocês sugerem, por exemplo, eu tenho 2 filhos, que eu sempre tenho um tempo individualizado com cada um, ou eu posso eventualmente fazer algumas atividades com os 2 em conjunto, observando os 2, ou sempre de forma individual? O que você sugere? A gente vai ter um dia só para falar sobre isso, mas vai ter as duas coisas, né? Já te adianto que vai ter as duas coisas. A gente vai dizer, é importante você ter um momento com os 2, com individual com cada um, mas a gente sabe que isso nem sempre acontece, nem sempre é possível. Então, a gente vai discutir com vocês que estratégias que você pode fazer para ter o individual, mas para ter o grupo, né? Porque você tem um irmão, sem dúvida, também é uma experiência muito rica, né? Com certeza. Então teriam essas duas situações. Mas a gente vai ter um dia só para a gente falar sobre isso. E também qual é o diferencial de ter só com um e de ter com os 2? Porque você sabendo o que está por trás, o que vai acarretar, tanto para um quanto para os 2, no conjunto ou individual, vai te facilitar para como você vai montar a sua estratégia. Né? Então, é isso, assim, vão ter momentos para as duas coisas acontecerem. Ok.
Obrigada. Mas olha, uma coisa importante, a gente vai dar algumas sugestões, né? Vocês vão ver que a gente não se prende a brincadeiras específicas nesse grupo, porque na verdade o diferencial, na verdade, na hora o que faz acontecer, o que faz dar certo o momento do brincar, muitas vezes não é a brincadeira em si, mas essa conexão, e é isso que a gente mais enfatiza nesse grupo, tá bom? E eu acho que todas vocês já devem ter passado pela situação de você propor uma brincadeira que você acha muito legal e a criança não ter resposta nenhuma. Ou né? às vezes não tem resposta naquele dia, mas num outro dia, mas nossa, mas ele gosta tanto, porque depende muito dessa observação naquele momento, daquela conexão naquele momento. Então é por isso que a gente não foca tanto, por isso que o nosso primeiro grupo, né, que a gente pensou em criar, é justamente sobre essa estrutura geral. E vocês vão ver que as ideias de brincadeira vão surgir justamente por causa dessa conexão. Menino, mais alguma pergunta? Não? Bom, então a gente vai encerrar. A gente queria agradecer vocês que tiraram um tempinho para estar com a gente hoje. A gente adorou ver a carinha de vocês aqui com a gente. Então, estamos à disposição. Que esse seja um grupo muita transformação, muita troca, e vocês já sabem que a gente está à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham nesse processo. E mesmo, eu vou mandar agora os prints, mas mesmo depois, se tiver com dificuldade, não estão achando como que faz, pode mandar que a gente já vai ajudar. E amanhã, 7 da manhã, já tenho um áudio para vocês com uma tarefa. Lembrando que as tarefas são simples, tá, gente? Não é nada muito complexo. É só para fazer refletir, para colocar o processo. São simples, mas são esse passo a passo que a gente fala, né? Então, por isso que se forem fazer, façam sempre da anterior, né? Da primeira, sigam sempre a ordem, porque isso que vai ajudar vocês a realmente colocarem em prática o que a gente está propondo para vocês. Tá bom? Meninas, muito obrigada por esse tempo que vocês disponibilizaram pra gente, quem fez o esforço, que a gente sabe que todo mundo tá no esforço aí de tentar encaixar as coisas. Então, muito obrigada, tenham uma boa noite e até amanhã cedo. Beijo pra vocês. Tchau! Tchau!